Olá, minha gente, tudo bom? Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos. Aqui é o nosso programa Que História é Essa? Todos os sábados às 15 horas, sempre trazendo um convidado, uma convidada com muitas histórias, muitas produções, publicações. E você também participa aqui com a gente, mandando as suas mensagens, suas considerações, transmitindo aí ao vivo pelo Facebook, pelo nosso canal no YouTube. Que História é Essa com a Elaine Gomes? Lembrando também que você deve acessar a nossa loja de cursos, www.artehistoria.com.br. Apareça por lá. Temos muitas novidades, ampliando aí o seu conhecimento. E hoje aqui a gente tem, na abertura do programa, como a gente já combinou, esse programa que tem a minha parceria com a Gabriela Justine na técnica e na edição, e o nosso Que Livro é Esse de hoje vai para a arte da palavra escuta, arte da palavra e da escuta, da nossa queridíssima Regina Machado, professora, essa pioneira na arte de contar histórias da tradição oral, excelente pesquisadora há anos, e traz aqui essa edição revisitada, que vem do livro Acordares, né, as primeiras pesquisas dos anos todos de histórias e de narrações de histórias, e a editora é a Reviravolta. Então, olha só, a nossa dica de hoje, que livro é esse? A Arte da Palavra e da Escuta, Regina Machado, pela editora Reviravolta. Então, boa tarde para todo mundo que já está aí mandando os seus comentários, as suas considerações. Já mandando aqui um abraço para a Suzy Lei, sempre está presente aqui com a gente, lá de Araraquara, sempre presente conosco. E vamos lá, não é? Como não podemos perder a nossa tradição aqui do nosso programa. Foi a Francine quem mandou, oba, que eu cantasse primeiro, oba. Foi a Francine quem mandou, oba, que eu cantasse primeiro, oba. Com vocês, Francine Machado. Francine está... Olá, Francine, tudo bem? Como você está? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Será que travou lá? Vamos ver. Mas estou ouvindo, ver com a Gabriela. Oi, Gabriela. Acho que tivemos um problema técnico com a Francine, mas a gente já vai logo conversando aqui. A Francine é uma super contadora de histórias e a ideia é que ela conte para a gente hoje das suas publicações, dos seus eventos. Ela está cheia de projetos, já tem uma história também, né, com a arte da palavra e da escuta. E a gente vai conversando, vamos esperando aí ela resolver este pequeno problema. Enquanto isso, estou aqui com Flávio Bernardes também. Boa tarde, Elaine. Boa tarde, Gabriela. Flávio também sempre presente, né, Fábio? Não é, Flávio? Flávio, hein? Todo dia é dia de comunicar, não é, Flávio? Pois é, estamos aqui também ouvindo e cantando e contando muitas histórias. E a gente vem percebendo essa importância da arte de narrar histórias também na nossa comunicação. E dentro desses projetos todos, né, que a gente vai enfrentando, que a gente vai elaborando, como que é bacana você ir percebendo, você ir preparando esses projetos, e como você também, que tem aí uma dificuldade, de repente, em falar em público, ou atualmente uma dificuldade em falar em lives, apresentar o seu projeto, são tantas reuniões ao vivo, né, minha gente? Ou você quer aí elaborar o seu canal também, trazer as suas produções, então é sempre importante você ter esse encantamento, você ter essa dinâmica também na fala, o olhar também é muito importante, olhar para a câmera, que é o olhar para o seu espectador. Então, a gente vem também trabalhando a arte de narrar histórias, mas diversas histórias, né, minha gente? Diversas histórias em diversos momentos. Então, mesmo na linha da ficção, do romance, mas também a história que você relata, a história que você descreve, o que você disserta, o que você argumenta. Então, como a arte de narrar. Narrar também é resistir, né? Reexistir. Também é importante pensar o quanto que a gente vai registrando também as nossas ideias, os nossos feitos, pelas narrações, né? Pelas narrativas.
A Neuza também está aqui. Boa tarde, mais histórias para ensolarado este dia. Pois é, Neuza, estamos aqui nesse dia ensolarado, cheio de possibilidades, não é? Vamos ver se vai ter mudança, se não. Hoje a nossa convidada é a Francine Machado, ela deve estar ali reconectando. Já já a gente já traz a Gabriela, que está na edição e na técnica, mas como nós somos das histórias, não é, minha gente? A gente vai contando história, e vocês também vão me dizendo aí, vão compartilhando, vão trazendo ideias. A Cíntia Rocha também está aqui com a gente. Boa tarde, professora querida, gratidão por tudo. Cíntia, vamos voltar para as nossas aulas, não é? Voltar para as nossas narrativas, estamos aguardando aí os momentos, por enquanto, nessa linha remota, né? Mas em breve a gente espera todo mundo junto com as plateias, todo mundo perto. Muito bom, gente, vão me contando aí. E enquanto a Francine vem voltando, a gente vai de história. Então, vamos lá. Era uma vez um rei que tinha 3 filhas. E esse rei, ele gostava de medir o amor de suas filhas pelo que elas pediam de presente durante as suas viagens. A primeira filha sempre pedia: pai, o meu amor pelo Senhor é tão grande, tão grande, tão grande, feito pedras preciosas, é um valor enorme. O pai ficava todo pomposo, sabe? Puxa, minha filha gosta de mim, feito pedras preciosas. A segunda filha falava: ah, pai, o meu amor pelo Senhor é feito tecidos raros. Ah, o pai achava aquilo maravilhoso, raridade. Ela gosta muito de mim. E a terceira filha falou: pai, o meu amor pelo Senhor é como o sal. Sal, minha filha? O seu amor por mim é como sal? Como assim? E foi quando o rei falou: não, 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 dessa maneira não dá. Filha que não mede o amor por mim. E naquela época a gente não tinha muito o que falar, não tinha muita conversa, não é? Já mandava a menina embora. E o rei foi assim, já mandou a menina embora. E filha de rei tem que obedecer, não é? Foi embora. Mas a menina precisava achar uma maneira de sobreviver, não é? Foi aí que ela resolveu arrumar, então, um emprego. E foi pedindo emprego nas vizinhanças. Mas ninguém queria dar um emprego para uma menina daquele jeito, com cara de princesa, roupa de princesa. Não é possível. Mas ela tentou, tentou e nada. E quando chegou na vizinhança, ela teve uma ideia: vou colocar aquelas coisas de dentro do boi, as vísceras, as tripas, e foi colocando no rosto. Foi ficando uma menina horrorosa, mal cheirosa. E aí ela conseguiu, mais ou menos, um emprego de tanger patos. E vocês sabem o que é tanger patos? É, minha gente, ir tocando os patos. Chopaturi, chopaturi da lagoa, mas eu nunca vi pato assim. Chopaturi, chopaturi da lagoa, mas eu nunca vi pato assim. Só que naquela vizinhança tinha um príncipe. E o príncipe achou estranho porque ele ouviu essa cantoria da menina que não combinava com o rosto dela. Ah, ele ficou muito curioso. E o príncipe, muito esperto, fingiu, disse para a mãe que ele estava um pouco doente e que queria uma sopa feita por aquela mulher que cantava. Ah, o príncipe, todo choroso, pediu para a mãe. E a mãe, que adora o filho, não é? Logo fez todas as suas vontades. Ainda o príncipe falou: não, mas ela tem que me servir. E foi assim, a moça obedeceu. Só que quando ela chegou com a sopa perto do príncipe, no quarto real, com a rainha, com o rei, o príncipe, quando olhou para ela, voou no rosto dela e tirou todas aquelas coisas horrorosas. E aí apareceu aquela menina linda, com cara de princesa, pose de princesa. Aí não teve jeito, ela teve que contar o que tinha acontecido.
Só que nesse tempo, gente, o pai dela já tinha se arrependido, porque, puxa vida, que besteira que eu fiz, mandar minha filha embora. Não. A menina, então, teve uma ideia. Pediu para o príncipe que oferecesse um banquete, mas disse aos cozinheiros reais que não colocasse nada, nenhum tempero e nenhuma pitada de sal em nenhum prato, nenhuma comida. Obedeceram. E quando o pai da menina, a mãe da menina, a família da menina chegou, o pai, o rei, já estava muito arrependido e pediu perdão para sua filha. E esta, claro que perdoou o seu pai, mas na hora que as pessoas foram comer, todo mundo falou: ai, que comida sem graça, não tem gosto de nada. Foi neste momento que a princesa pediu a palavra e foi logo dizendo: Rei, meu pai, o meu amor pelo senhor é assim, feito sal, feito tempero, porque sem ele a vida não tem gosto de nada. Assim é o meu amor pelo senhor. Sem ele, a vida não teria a menor graça. O rei, que já estava arrependido, ainda ficou muito mais. Mas nessa hora, um abraçou o outro, se perdoaram. E aí, pediram para tocar a música, saíram dançando pelo castelo, dias e dias e dias, comendo, saboreando e trazendo este amor por toda a festa. Oi, minha gente, pois é. Essa história se chama a História do Sal. Está no livro chamado Contos da Bahia. Eu conheci pela pesquisadora Lídia Ortélio, que é autora, inclusive, dessa coletânea de histórias do Nordeste, né, mais propriamente da Bahia. A Lídia Ortélio é uma grande pesquisadora, principalmente de músicas brincantes. A gente teve a exposição na ocupação do Itaú Cultural ano passado, que foi bem legal, com todas as pesquisas da Lídia. Então, vale muito a pena pesquisar Lídia Ortélio. E a História do Sal traz várias mensagens para a gente também. Eu escolhi aqui, né, trouxe, tirei da minha bagagem, justamente para a gente falar um pouco, né? Mas enquanto a gente vai falando de amor, a gente vai falando do quanto a gente vai medindo esse sentimento por meio das histórias e essas reflexões, vou chamar agora a Francine Machado. Vamos lá, Francine, bem-vinda mais uma vez. Olá, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, uma alegria ter você aqui. Uma alegria participar também. Que bom, a gente está com uma galera já. Cristiana Moreira, demorei, mas cheguei. A Cristiana está lá em Floripa. A gente adora essa Ilha da Magia, né, Cristiana? O Jesuíta Araújo, boa tarde. A Neuza, agora sim, Neuza, está nos vendo? Amo essa história. Pois é, Neuza. A Suzy, que está aqui, muito bem, que lindo. E o Flávio Bernardes, que história saborosa. Pois é, Flávio, sem tempero, não é? Mas falando em sabores, estamos aqui com a Francine Machado, que tem uma produção incrível. Conta um pouco para a gente, Francine, como que você chega nessa arte de narrar histórias, como que as histórias chegam para você. Eu estava lembrando isso até conversando com uma aluna recentemente, deve ter uns 17 anos que eu comecei numa escola aqui do bairro, na periferia, fazendo voluntariado na sala de leitura, e eu comecei a achar muito potente, na época eu ainda era jornalista, e as professoras depois falavam, que legal, né, deu um ano que eu ia fazendo esse trabalho com elas, de pegar livro na sala, mediar leitura, aí um aninho depois elas falaram, nossa, que bacana, as crianças estão procurando mais a sala, e eu comecei meio que ficar nesse encanto, mas na família eles já falam que desde criança eles me contavam uma história, antes de eu ler, eu já meio que memorizava e saía contando, aí o pessoal achava estranho, porque estava muito pequeno para estar lendo aquele livro, mas eu ia guardando e querendo contando, né? Depois que eu comecei a escrever também, a gente se encontrava, eu ficava dando caderninhos, textos que eu fazia para a minha tarde na madrinha, aí dava numa visita. Depois eles começaram a falar, vai ter festa, vai ter casamento, comemoração, nanana, traz uma crônica, conta uma história que você escreveu. E aí, então, já de família, já está desde criança. Já. Hoje eu levo para a sala de aula, levo, né, na EJA, que eu dou aula em Santo André, levo em projetos culturais, sociais, conforme a gente for produzindo, a gente vai multiplicando as narrativas. Né? E aí você foi para o jornalismo, Francine?
No começo eu estava no jornalismo, né? Era meio que a área que quem gostava de escrever ia estudar, né? Só que a gente tem todo um texto bem técnico, então depois a médio e longo prazo você tinha ido para a área por gostar de escrever, mas depois de um tempo você já não escrevia tanto assim, porque era uma coisa mais quadradinha, o texto da comunicação é mais engessado. Mas na época eu participei de algumas coletâneas, com crônica, com conto, com resumo de peça, coletâneas literárias adultas, né? E aí depois que eu fui para. Isso já faz uns 20 anos que eu faço teatro, né? Aí aos poucos eu fui. Eu lembro também de colegas da área falar: já que você escreve, estuda dramaturgia, já que você gosta de dramaturgia, faz contação de história. E aos poucos fazendo essa. Fiquei em paralelo com a contação de história com o jornalismo há algum tempo. E aí tem uns 6 anos mais ou menos que eu fui para a educação. E aí ficou só com as aulas, os projetos culturais, os livros, as contações. E as formações, até passou uma aluna minha ali de formação. Ó, tá vendo? E aí você falou do teatro. Teatro também na sua vida, então, longos anos. Sim, no finzinho da comunicação, a gente fazia várias gravações, tanto de reportagem quanto de apresentação, para a TV comunitária do ABC na época, né? Tinha todo um acordo com a TV por assinatura, que se eles ganhassem não sei quantos canais do governo, eles tinham que ter, né? Canal comunitário, canal estudantil e tal. Aí a gente entrava com essas matérias, e eu lembro de que, como na faculdade era tudo uma linha de produção, né? Muita coisa que você não conseguia dar uma aprofundada, a gente achava meio complicado isso que o professor sempre falava, não, na TV, no rádio você também interpreta e tal. E aí eu fui estudar teatro pensando, com certeza isso vai me ajudar, porque na correria da faculdade você acabava fazendo no intuitivo, não era tão bacana quanto você queria, né? Eu sei que eu fui fazer o teatro, eu saí com a sensação assim, interpretar na comunicação é muito simples, assim, é um pouquinho de nada, assim, perto do teatro, né? E o teatro tinha todo um desafio, porque sempre cai no seu colo algum personagem que não tem tanto a ver com você, então você se trabalha internamente para conseguir dar vida para aquilo, né? Mas também eu brinco, você foi picada pelo bichinho da coxia, depois também não larga mais, porque a gente tira um sarro que é uma paixão bandida, né? Que às vezes tem edital, às vezes não tem edital, às vezes tem grana, às vezes não tem grana, às vezes a bilheteria arca com o que a gente investiu, às vezes não, tem que fazer rifa, então é muito engraçado. Pois é, mas é o que você falou, né? Quando você é picado ali, você é envolvido, não tem muito o que fazer, né? Tem uma necessidade. O Jesuíta Araújo está dizendo: oi, linda Francine, saudades. Ai, que beleza. Dionísio das Neves, boa tarde, saudades. Pois é, Dionísio, volta. Deixa Goiás aí, vem para São Paulo, estamos com saudade. Eu estou lá em Goiás. O Jesuíta continua aqui. Parabéns a essas duas mulheres maravilhosas, a Francine e a Elaine. Muito obrigada. Alice Bandini, minha querida, já estamos agendando sua presença aqui em breve. Muito obrigada pela sua presença. Essa mulher também que é pioneira assim, em espalhar arte, narrar histórias para as bibliotecas de São Paulo. Incrível a produção. O Carlos Brandão dizendo aqui um boa tarde. Ana Maria Ferreira de Moraes, sempre com a gente também, boa tarde. Muito obrigada pela presença de vocês. E a gente vai mesclando, né, entre conversas e histórias. Afinal de contas, que história é essa? E a gente quer muito te ouvir, Francine. Ah, legal. Licença que eu tô chegando, licença que eu vou cantar. Saúdo nossa memória e uma história eu vou te contar. Uma história eu vou te contar. Uma história eu vou te contar. Há muito tempo atrás, no tempo em que os bichos falavam, havia um pato que ele começou a reparar que perto dele havia uma figura muito diferente. Ela parecia uma senhora, parecia simpática, mas usava umas roupas xadrez, meio antiga, até que uma hora o pato estranhou e quis saber quem era ela. Ela se apresentou, era a Morte. O pato teve até um arrepio e quis logo saber se chegou a hora dele, se ela já queria levá-lo. A Morte disse que não, imagina, ela só ficava por perto desde que ele tinha nascido, para caso acontecesse alguma coisa, uma gripe forte, um acidente. O pato tomou outro susto. Queria saber se era a Morte que cuidava de tudo aquilo. Ela foi logo tranquilizando que não, a própria vida cuidava dessas coisas. Na verdade, a Morte só ficava ali para o caso de... Foi então que a Morte mencionou. Raposa! Ai, o pato teve outro arrepio. E falou, ai, que horror! Você vai ficar aí? Nem é você que cuida disso?
Eles foram andando juntos, fazendo as coisas próximo. Depois de um tempo, o pato até começou a achar a morte simpática, desde que você não levasse em consideração de quem ela se tratava. Depois de um tempinho, o pato convidou a morte para irem no lago, um lugar que o pato amava. Isso era tudo que a morte temia. Mas ela topou e foi com o pato até o lago. Quando chegou lá, depois de um tempinho, a morte já estava com muito frio, com a roupa grudando. Ela não aguentou muito, não. Já foi logo avisando o pato, pedindo desculpa, mas ia sair da lagoa. O pato até acompanhou ela para fora do lago. Quando chegaram na grama, o pato reparou que a morte estava com a roupa e o sapato escorrendo. Então o pato teve um pouco de compaixão e perguntou para a morte: você quer ser esquentada? Posso te ajudar com as minhas penas. Então os dois se abraçaram. A morte achou engraçado. Ninguém nunca tinha oferecido nada tão simpático para ela. E assim eles dormiram, abraçados. No outro dia de manhã, o pato levantou animado, comemorando. Eu não morri, lá, 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 lá. A morte olhou para ele e disse: ah, eu fico feliz por você. O pato às vezes tinha uns momentos melancólicos, então ele foi pensando: mas se eu tivesse morrido, eu não teria dormido tanto assim, completou a morte. Nessa hora, o pato não achou a morte muito simpática. Mas tudo bem. A morte aquele dia estava de bom humor e quis saber do pato o que eles iam fazer. O pato teve uma ideia diferente para ver se agradava um pouco a morte, porque na véspera ela não tinha gostado muito do lago, e propôs que os dois subissem na árvore. A morte achou que era uma boa ideia. Eles subiram lá em cima, lá na copa, e eles estavam vendo longe. O pato prestou atenção na lagoa. Ele achou que ela estava solitária e ficou pensando: nossa, quando eu morrer, ela vai ficar assim sozinha. Parece que a morte estava lendo o pensamento dele, porque ela respondeu: não, quando você morrer, esse lago não vai mais existir, pelo menos não para você. O pato duvidou, mas a morte jurou que era desse jeito mesmo. E não sei por que, o pato começou a achar que ela sabia do que dizia. Eu sei que teve uma hora que o pato falou para ela: ai, vamos descer. É tão estranho que a gente pensa em cima de uma árvore. Pois bem, os dois desceram. Eles continuaram andando, conversando. O pato foi se lembrando tudo o que ele ouvia sobre morte. Sabe que no começo ele tinha jurado para ele que ele não ia ficar tagarelando com a morte. Mas ele não aguentou. Lembrou e falou para ela: sabe que eu tenho tios que dizem que se a gente morrer e se comportou muito bem, a gente vai para o céu. Pode ficar na beira da nuvem, olhando tudo lá de cima. A morte só suspirou. Ah, pode até ser, né? Vocês já têm penas, têm asas, quem sabe? Então, o pato lembrou de outros amigos. Não, 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 eu conheço outros que dizem que se a gente não se comportou bem, a gente morre, vai para baixo da terra e aí a gente é cozinhado de castigo. A morte só ria de canto de boca. Ih, vocês, patos, pensam cada coisa. Depois ela lembrou de outros vizinhos que diziam que se você tivesse se comportado bem e morresse, você ia, na outra vida, vir como um cisne. Mas se você não se comportou bem, na outra vida, você voltava como um urubu. A morte achava aquilo cada vez mais esquisito e dizia que os patos tinham teorias muito engraçadas. Foi quando o pato percebeu que nem a morte sabia o que ia acontecer depois. Pois bem, eles foram caminhando e passaram muito tempo juntos. Mas aos poucos eles faziam cada vez menos coisa. E aos poucos eles também não ficavam falando tanto. Ficavam na grama, às vezes um pouco mais perto do lago, às vezes próximo da árvore, mas mais tranquilos, sem tantas atividades. Depois de um tempo, o pato sentiu um calafrio, então ele perguntou se a morte podia esquentá-lo. Ele estava sentindo todas as penas meio arrepiadas. Bom, a morte tentou esquentá-lo um pouco. Começou a cair uma neve bem fininha. Depois de um tempo, a morte olhava o pato, que já não se mexia. Ele tinha parado de respirar. A morte, nesse momento, pegou-o no colo e ela tinha uma tulipa na boca. Ela foi levando o pato até o rio e lá ela o colocou na água. Ela viu que ele estava um pouco parado, colocou a tulipa em cima dele e empurrou bem devagarzinho a pata dele. Ele foi fazendo a curva do rio, até que, de repente, a morte viu que ele tinha sumido no horizonte. Nessa hora, ela quase ficou triste. Mas não é assim a vida? Licença que eu tô partindo,
Licença que eu vou cantar. Saúdo nossa memória e uma história vocês vão levar. Essa história vocês vão levar. Essa história vocês vão levar. Ah, muito bem, Francine. Ah, tão delicado, né? Linda. Essa daqui é da O Pato, a Morte e a Tulipa. É o Wolf Airbrook, é o que eu sempre falo. Acho que a gente fala esse nome errado, porque afinal é bem diferente dos que tem aqui, né? Mas eu estou nessa fase durante a quarentena, estudando e gravando histórias de morte, que acho que a gente está um pouco com essa necessidade de trabalhar essas perdas, que as coisas não são como a gente estava acostumado e está mudando. A gente não sabe como é que vai ser. Eu comecei, era só essa perda simbólica, né? Do estudo, a gravação, né? E colocar no meu canal. E aí, ao longo da quarentena, eu perdi 2 pessoas. Eu acho que eu estava meio que me preparando, assim, né? Um pouquinho antes. Muito bem. E essa sua pesquisa, né, pensando nessas finitudes, né, as histórias vão chegando, ou você já tem uma direção? Como que se dá o seu processo? É que as pessoas sempre perguntam, né, como que dá o processo de pesquisa, de composição, de adaptação da história? Você acabou de falar que tem uma questão biográfica, né? Às vezes a gente já sente que vai se preparando, tem uma intuição ali também no meio. Mas como é esse teu processo de adaptação das histórias? Você também escreve, assim, até histórias Também. autorais? Sim, eu acho que a gente tem diferentes formas de chegar na história ou da história chegar na gente. De pequenininha, eu já era rato de biblioteca. Eu lembro de criança, o grande programa da minha mãe era parar comigo em biblioteca, que eu ia ficar lendo e depois ela me levava para casa e eu vinha cheia das histórias. Claro que adulta, já não, você não mantém com essa frequência que você gostaria, né? Um trabalho te atropela, a casa você tem que arrumar, tudo começa a acontecer. Mas você já tem uma base, né? Às vezes você. E tem amigos que gostam de ler também, que às vezes eu chego para esses amigos até com necessidades específicas, né? Ah, eu queria trabalhar tal questão que eu estou sentindo. Você sabe de algum livro? E volta e meia algum amigo passa. E eu fiz a pós da arte de contar história na Casa Tombada. Então a gente tem um grupo que a gente sempre vai conversando ali, né? Ah, eu perdi minha tia, vocês leram alguma coisa que consola? Ah, eu estou no trabalho passando tal coisa, vocês têm um livro que indica? Então a gente vai trocando, né? E você tem uma mini biblioteca em casa que às vezes vai. Nem tudo que está aqui você leu também, né? Então, às vezes, Sim. você vai. E eu estava vendo entrevista de outra pessoa que você conversou, a Vanessa Meri, que a gente até. Eu peguei carona com ela, ela trabalhava no prédio do lado há muitos anos atrás. E eu lembro da gente falar isso. Às vezes você chega na história, ela não te diz muito, né? Você fala, não vou trabalhar com ela agora. Passa um tempo, você volta e ela já super te elabora muita coisa que você tinha fervilhando em você. Às vezes a história, depois de um tempo, já chega de uma outra maneira, né? E a gente vai criando diferentes relações com as histórias, porque tem livro que é de você ler e ter o processo quietinha, não ficar passando, contando para ninguém. Tem livro que você tem um processo tão legal que você quer multiplicar, contar para outras pessoas. São diferentes buscas e diferentes reelaborações da narrativa, né? Não, total. E quando você disse dos momentos, né? Às vezes você, naquele momento, não te disse tanto, mas depois você revisita, relê, e é uma outra, né? Uma outra sensação, um outro momento. E outra coisa que você traz também que é muito verdade, né? Às vezes a gente tem vários livros lá esperando, né? Que hora que você vai me ler, né? Fico pensando, às vezes, na vida dos livros. As pessoas estão Verdade. batendo palmas aqui para você. Cecília está dizendo gratidão, dando ali os sentimentos, né, para você que teve essas passagens, essas Obrigada, finitudes, e Suzane. está Obrigada aqui com a mesmo. gente, passando. A Neuza Donofrio, que é uma grande contadora de histórias também, professora de literatura, também já esteve aqui, nos acompanha desde 2009, né, Neuza, que a gente se conhece. Falei para a Vanessa Meri, que eu falei, a Francine vai ao nosso programa. Ela, eu sei quem é a Francine. Lembrou bem. E são esses encontros também, né, Francine? Você falou da carona, mas esse trajeto, talvez fique imaginando o quanto que vocês conversavam, quanto que vocês trocavam, né? Ah, sim, eu fico pensando, quando eu conheci a Vanessa, tanto eu quanto ela éramos executivinhas fantasiadas de tailleur na comunicação. E não Uau! tinha tanto a ver com a gente. Então, você voltava trazendo suas histórias. Eu tinha clientes que eu ficava assim com questões étnicas, super me questionando, vai conversava. Às vezes ela falava das filhas.
Até quando ela fala no seu programa da perda, eu falo, nossa, parece que ela tinha comentado. E a gente morava, tipo, longe, então, imagina, por caminho já dá para trocar muita. Eu fiquei só pensando que barato, né? A gente depois ir parar no mesmo. Quando eu fui Pois é. jornalista, eu lembro de vários colegas falar que tinha muito jornalista no meio que eles brincavam que eram os artistas frustrados. Então, quando eu estudei dramaturgia, tinha muito que, tipo, ele parava com o jornalismo, ficava um tempo com as artes, aí ficava apertado, voltava para a comunicação e ficava naquele vai e vem. Então, tem uma turma no meio que conversa muito, né, com as artes, seja escrita, seja contar. Com certeza. A Neuza está lembrando aqui, está me lembrando aqui, 11 anos de encantamento. Pois é, Neuza, 11 anos, tudo passa tão rápido nessa vida, que a gente tem que aproveitar esses momentos, muito encantamento, muita troca. Sou sua fã também. Francine, a gente tem umas imagens aqui que você trouxe, antes da gente ouvir mais histórias com você. Pedi para a Gabriela projetar aqui para a gente. Conta um pouco para a gente, é um projeto, leiturinha, essa sacola gigante, que você chama de sacola, tem um nome mágico, conte aí para nós. Sim, esse projeto foi uma parceria com o Clube de Incentivo à Leitura Leiturinha, que trabalha mandando kits, né, de obras para os pais, trabalhar com os filhos. No meio do kit também vão alguns brinquedinhos, alguns mimos para criar, né, uma ambiência, um clima, né, uma mágica para contar. E aí eles tinham me chamado para fazer contações de histórias no meio do ano passado para uma rede de salão de cabeleireiro infantil. Tipo férias com histórias no cabeleireiro, né? E aí eu levo essa mala porque ela tem, né, às vezes instrumento musical, às vezes elemento de cena, os próprios livros que eles mandaram para estudar, que eu ia partilhar com as crianças, né? E aí, no fim, tem sempre essa mágica delas quererem vir, olhar a sacola. Então, é bem. A gente fez tipo de uma turnezinha, assim, porque São Paulo é tão grande, né? Acho que eram 8 salões de beleza infantil. Tinha a grande São Paulo inteira. Então, às vezes, tinha dia que você ia para uma, para outra, mas é engraçado isso, né? Entra de férias das aulas que eu dou na EUG em Santo André e comecei a contar essas histórias. Então, eu achava uma graça, porque as crianças sempre vêm com essa. Ai, posso ver a mochila? Ai, mostra para mim. Ou às vezes assim tem aquele personagem extraordinário que fez uma coisa muito rara, daí elas vêm falar: "Como que o gato falou?" E aí você brinca: "Não, mas história é assim, na história tudo é permitido." Então é um barato, é um momento de bastante troca. Eu acho que aqui no chão tá um raio-x que tem momento de chuva que eu brinco com o barulho. Então, onde eu posso brincar com a sonoplastia, às vezes com as músicas, eu vou trazendo esses elementos também. Isso que bacana. Muito bom, hein? Vamos ver, tem mais que você mandou? Então. E aí você sempre leva a bolsa, você sempre leva. Ela é minha companheirinha. É que em alguns casos aí você até vai com o seu próprio figurino, mas às vezes você deixa esse figurino dentro da bolsa, chega lá, você troca, aí você faz um clima que você vai montando o espaço para ficar com esse clima intimista, né? Eu tenho esse olhar de que a contação da história é a arte do pé de ouvido, né? Então você fica tentando criar esse clima. Aqui era um pouco mais fácil, porque era um ponto de leitura. Aqui é onde eu conheci a Jesuíta, que passou aqui dando recado para a gente. Eu dei uma formação, é o Galpão de Cultura e Cidadania, então eu comecei com essa formação que tem com toda a questão da contação de histórias, mas eu venho muito pelos jogos teatrais, né? E aí a gente terminou num sarau desse espaço, tem um lugar maravilhoso, chama o Ponto de Leiturinha ali. E aí você juntou, e a gente brincou, né? Estimulou os participantes, não, traz seu amigo, seu parente, seu companheiro para ver as histórias. Então, nesse dia eu escutei as histórias que eles estudaram e eu também levei uma. Quase toda semana eu estava levando também, tentando mostrar para eles, tem diferentes maneiras. Às vezes eu venho com uma coisa mais teatral, mas tem quem se apoia bastante, faz mediação de leitura com o livro. Ia trazendo diferentes. Nessa, na verdade, no último dia eu levei a musicista que estava trabalhando comigo ano passado, a Cristiane Martins, e a gente apresentou para eles. Bem, bem bacana, porque tem uma troca. Esse dia foi filho de gente que estudou com a gente, foi a mulher, o marido e tudo. Ai, que legal, sarau sábado de manhã, a mulher está contando história, tem que prestigiar. Muito bacana. Muito bom. Acho que tem mais. E Aqui, aí? essa é a musicista que eu comentei, né, a Cristiane Martins, ela também é atriz, preparadora de elenco, e ela tá nessa. O ano passado a gente cantou bastante histórias juntas. No caso dessa imagem, a gente fez na EMEB, que é uma escola em São Bernardo, chama Luísio de Azevedo. A diretora, ela até trabalhou comigo em Santo André, só que onde a gente trabalhou, ela foi professora, depois ela se desligou, agora ela está em direção de escola de São Bernardo. E aí ela comentou que essa escola ia fechar
porque eles iam reformar. Ela falou assim, eu queria fazer uma coisa bem legal para as crianças, para as professoras, porque tem toda uma verba que às vezes eles estão destinando para outras coisas, mas no fim do ano passado ela falou, não, queria trazer para eles, porque eles tinham uma ligação com a escola, né, ia ter um tempo afastado, ela queria que eles lembrassem, né, da escola como um espaço de tantas trocas especiais. Então a gente levou as histórias, essa minha amiga também levou uma brincadeira, que as crianças, sabe, fazia todos os movimentos, os sons com o corpo, brincando com o violão, né, aí a gente achou bonitinho que as crianças ficaram fazendo o coraçãozinho com a mão, porque, vai ter outra história, a gente quer escutar. Então foi bem bacana, assim. Essa escola, ela tem toda uma arquitetura que lembra a escola da Ponte de Portugal, né? Mas ela teve algumas questões, acho que de infiltração, se eu não me engano, daí eles iam parar e a diretora estava com dó, né? Que dá uma fechada ali. A gente vê que é um espaço incrível, né? Sim. Aí no galpão de leitura, no galpão de cultura e cidadania, né, da Zona Leste, que eu comecei a formação da contação de histórias, passei pelos jogos teatrais, as dinâmicas literárias. No finzinho eu falei, Cris, vamos lá comigo, que eu estou incentivando eles levarem essas histórias para o sarau final. E às vezes eles estão super encanados, não, a gente só teve 5 com encontro, já quer que conte história? Fala, não, vamos experimentar. É aquela história que a gente sempre fala, né, a escola é o palco de experimentação. Exato. Você vai deixar para experimentar no trabalho, às vezes você ficou nervoso, eles já não vão querer nem considerar. Na escola você está sempre querendo estimular, mesmo que não sai do jeito que queria, a gente vai ajudando. Então foi um espaço que a gente fez coisas bem bacanas. O pessoal foi trazendo várias vivências, que eu falo que às vezes a sua vivência também costura no que você seleciona de história, o que você acha bacana. Porque tem gente que às vezes lembra da avó que contava, do tio que contava e vai trazendo, né? Então é uma partilha muito especial, assim. Bacana. E aqui essa live que foi muito significativa, né? Você disse. E aí? Eu fiz, né, com essa parceira, a contadora também, Sandra Guzmán, a gente fez um curso, acho que ano retrasado, no Brincante, passado, não sei. Aí esse ano ela falou, vamos fazer a live juntas? A gente fez em parceria com uma produtora que estava, né, colocando a live no ar numa biblioteca para a prefeitura. Então foi um barato que, por conta da quarentena, a gente ficava meio que se gravando e se ligando muito, né? Meu repertório tem isso, vamos achar uma parte do repertório de uma que conversa com o da outra. Tô pensando de contar assim, tudo bem para você? Eu vou explorar tal elemento de cena, eu vou pôr figurino. A gente foi fazendo distanciada, assim, foi... No começo a gente não achou que funcionaria, porque você do teatro está acostumada de rolar no chão até sair a peça, e não assim ficar fazendo longe, né, como está acontecendo agora. E eu sei que ela gravou as histórias, a gente foi meio que falando, eu vou te chamar e você vem, e a gente, né, dá essa interrompida para escutar a sua e tal. Daí depois também a gente não acreditava que estava funcionando e fazendo longe, né? Eu sei que foi veiculada por uma biblioteca da rede das bibliotecas de São Paulo, e eles têm, né, colocado algumas lives para também as pessoas não se distanciarem completamente, né? Porque o pessoal de biblioteca, de centro cultural, já tinha uma relação com o espaço cultural, né? É diferente da escola, que eles têm a matrícula e tem que ir, porque tem todo um benefício envolvido, né? Mas a gente super se divertiu, a gente no fim não estava acreditando que estava funcionando fazer remoto, né? Bacana. A Jesuíta está dizendo que a formação foi maravilhosa, que ela participou. E a Jane Xavier também está sempre aqui com a gente. A Jane está lá na Holanda, lá em Dublin, e ela está dizendo, Zona Leste novamente, histórias para alegrar a alma. Tem muitos movimentos na Zona Leste, que bom, né? Que a gente está, né? Estamos, né? Nos extremos da cidade, muito bom. E essa imagem maravilhosa, que linda essa composição, hein, Francine? Essa daí eu fui fazer as narrações no Quintal da Cultura. Aí, no dia, acho que a gente até gravou umas 2, 3, mas depois eles foram colocando no ar aos poucos, né? Porque eles vão meio que programando, dilatando. Mas eu achei um barato, porque quando eu era criança eu era apaixonada pela cultura, eu assistia também os programas. Então, até chegar lá e começar super decolar e os personagens serem super bacanas com a gente, você tava naquele nervoso de, ai meu Deus, a TV Cultura. Mas achei um barato que, assim, a gente foi passando aqui. Por exemplo, nesse eu tava sem parceria, né? Fui contar sozinha. Aí eu fico ensaiando em casa, enchendo a paciência do marido mesmo, né? Como é que tá? Vou mudar, não vou fazer assim. Aí é engraçado. Aí quando a gente foi, eu achei bem interessante, porque esse programa já passou por algumas fases. Eles já tiveram criança no estúdio, agora são só os personagens.
os personagens e os contadores, mas eles tiveram uma época que era só os personagens. Mas a gente achou bem legal, assim, porque apesar de você não ensaiar antes com eles, super funciona, né? A gente chegar, ó, eu tô com essa história assim, com essa história assado, pensei de fazer isso, fazer aquilo, aí eles já palpitam e você super se empolga, né? Ah, beleza, eu canto aqui, eu brinco ali, jogo o elemento de cena de tal jeito. Então foi bem bacana, porque era um sonho de criança mesmo, né? Retornar para a cultura de um outro jeito, né? E aí Sim. eles têm toda uma gravação caprichada, sabe? O cenário, que nem você falou, né? Super bem elaborado. E eles super acolhedores com o contador, né? Você vê que ali eu não tô com a sacola, eu tô com a caixinha. Essa caixinha, eu ando de condução, né? Essa caixinha em condução é impossível. E aí eles falaram, não, a gente vai levar, falar pro carro te pegar. Então você consegue ir dando umas caprichadas de mudanças, né, na produção, que você fala, vai conversar com tal história, mudar tal elemento. Bem bacana, assim. Bacana. Eles são muito acolhedores. Eu ainda fui na época das crianças, ainda tinha crianças, mas foi bacana, assim, porque eles já estão de personagens, né? Já são as personagens, então, claro que as crianças também direcionam mais o olhar, né? Mas Sim, muito legal, concordo com você. TV Cultura é sempre um sonho, né? Só de estar lá já. Não, me identifico total com você. E essa imagem que também é linda, Francine, achei maravilhosa. Esse foi o projeto Novo Feminino, que heroínas são essas, que eu fiz no Bibliosesc. É um caminhão de livros que o Sesc São Caetano tem, e ele está circulando por algumas regiões do ABC, especialmente as que não tem Sesc. Então, passa por Mauá, passa por Diadema, passa por pontos diferentes em São Caetano. Então, foi como se fosse uma micro turnê nessas regiões dessas cidades, né? Então, Diadema a gente foi para o Centro Cultural, Mauá fomos para um CRAS, que atendia várias crianças em situação de vulnerabilidade. São Caetano a gente passou numa escola, levou as crianças para o pátio, e a gente nem achava que eles iam tranquilizar para receber as narrativas, porque estava naquela correria de sala e interrompe tudo que vai ter apresentação lá embaixo. Às vezes as coisas são meio divulgadas em cima da hora, né? Você fala, não sei como o pessoal vai receber. E aqui foi as contações que eu levei para o Espaço Brincar do Sesc São Caetano. Eles fazem várias brincadeiras com a primeira infância ali, né? Mas nem sempre tem mediador ali. Aí a gente levou essas histórias que são, né, recontos de contos de fada. Então esse que eu tô na mão é a princesa que não tinha reino. Eu adoro essas histórias que as princesas são completamente o oposto do que a gente está acostumado. E o pessoal fica super encantado, né? Nossa, eu não sabia que tinha princesa assim. Que legal, onde você achou esse livro? Bem interessante. Assim, tinha esse cantinho da leitura, que esse espaço mudou um pouco já. Mas eles punham ali uns varais de livrinhos, que é um pouco dos princípios que a gente viu no Colégio Santa Maria na biblioteca, que era aquela biblioteca viva, né? Ia ficar com no elástico, livro no chão com a capa para cima, para as pessoas realmente terem mais vontade de levar, né? Porque às vezes ele só está mostrando a lombada na prateleira e nem todo mundo se estimula. Mas eu também sou muito apaixonada pelo Sesc. Por exemplo, agora a gente está com muita saudade do Sesc. Muita! Muita saudade dos Sesc. A Jane colocou aqui que legal ouvir que a TV Cultura realmente apoia os artistas. Realmente esse programa específico, né? O Quintal da Cultura, a produção, a direção, os artistas, né? Os apresentadores, enfim, realmente são muito acolhedores. Como a Francine falou, também estou dizendo, foi uma experiência muito boa. E essa próxima imagem, Fran? Essa eu achei legal. Foi um curso que eu fiz, gente, num quilombo, um espaço reminiscente, né, de descendentes de pessoas escravizadas na Bahia, chama Remanso. Eu achei bacana porque a gente foi estudar uma pedagogia, chama Pedagogia Griot, que é criada pelo pessoal de Grãos de Luz, Griot, uma associação lá da Chapada Diamantina, que é a gente voltar para essa sabedoria dos ancestrais. Então, aí eles estavam ensinando a gente a fazer trama, que acho que eles vão continuando, né, a trama e vai virar uma rede de pesca. Então, lá a gente dividiu, cada grupo foi com alguns mestres tradicionais, então cada um aprendeu, teve gente que aprendeu xarope, teve gente que aprendeu a cozinhar farinha, que não são coisas que às vezes aqui a gente enxerga como sabedorias que a gente deveria valorizar e tal, mas no fim essa partilha é muito rica, né? Vem o pessoal do Quilombo, o pessoal que estudou em diferentes grupos, porque a gente percebe, até então, né, eu estava indo, tanto eu fui atrás desses eventos nos quilombos, e acho que é o segundo que eu conheci na Bahia, quanto também fui, né, em eventos indígenas,
E na minha cabeça eu estava indo atrás de algum conteúdo que eu não tive quando eu estudei, que eu tinha a sensação que faltava ao lado de alguém quando eu estudava história. Embora eu sempre gostei de história, eu falava, tem uma parte aqui que não está contada. E aí eu fui fazendo vários cursos, várias vivências nesses espaços. Daí, nesse específico que você está mostrando, eu senti que, na verdade, eu também estava indo atrás de mim. Porque o meu avô dizia que a nossa família era caboclo com caboclo. E muitas coisas que eu vi o pessoal dos quilombos ou os indígenas falarem, fazerem, tinha a ver com a minha família. E aí você entende que também é uma busca sua, assim. É um pertencimento que você não achou no seu estudo, no seu livro, quando você era nova, né? Era sempre a versão dos europeus que não falava tanto com a gente, né? A não sei que você realmente tenha uma baita descendência deles, não é o meu caso, mas eu achei uma graça, assim, tipo, várias coisas eles vão tratar com xarope. Eu lembro da avó da minha amiga sempre falar, você falava assim, não deu certo tratar de tal jeito, que o médico falou, ela vinha e falava, não, usa esse xarope, usa. A gente tinha muito, por exemplo, os indígenas, às vezes eles chamam diferentes etnias, os parentes. Ah, os parentes, você vai ver, tem diferentes nomes, mas eles falam, os parentes. A nossa família tem uma coisa assim, que às vezes você está vendo que o parente pra gente é distante, pra gente que é de cidade grande. E eles falam, não, é tudo parente, tudo parente. Você não sabe nem explicar como é que é parente, mas para eles é super próximo, assim. Então, achei bem bacana. Aqui, nesse dia, imagina uma senhorinha levou a gente para comer, um prato que tinha, assim, mamão verde, umas coisas, assim, bem com jeitinho daquele lugar, né? E aí eu lembro de a gente acabar de comer, elas falar, não, deita ali na cama para descansar um pouco, às vezes a comida é pesada, você precisa cochilar. E, assim, um acolhimento, né, e uma generosidade que eu tô acostumada a ver no interior, né? E São Paulo, às vezes, a gente tá correndo tanto que não vai chegar na casa de alguém, eu vou cochilar na sua cama depois que eu comi. A gente vai despachar logo, porque tem um monte de coisa para fazer. É uma grande paixão. Assim, foi nesse quilombo que eu inventei essas músicas que eu cantei na primeira história. As músicas são minhas. Eu inventei nesse quilombo. Puxa, que legal, essa troca é incrível. É o que a Jane está dizendo aqui, né? Ela adorou os projetos sociais ligados à ancestralidade, ao aquilombamento sempre. A Jane também é ativista, também está super ligada à ancestralidade, principalmente à ancestralidade feminina, né, Jane? E o Vandenberg também está aqui, que é nosso próximo convidado do próximo sábado. E tem mais algumas imagens aqui para a Francine comentar. Essa mulher faz bastante coisa. Bastante produção, que coisa boa. Esse projeto, ele foi o Histórias Contadas, Produzidas e Partilhadas, que eu fiz com a Tati Brandão, que está na foto, minha parceira atriz, e a gente fez no Sesc Registro. E foi muito legal, porque ele foi crescendo, assim, acho que eu tinha proposto contar histórias quando eu contatei, eles falaram, a gente tem essa iniciativa dos cursos, vamos desenhar uma coisa que abrace mais áreas, né, atinja mais gente, colabore com mais frequentadores. Então ela foi comigo, né? E a gente teve ocasiões que a gente recebeu crianças de escola. Então, quando vieram elas, a gente estimulou que elas escrevessem cartas. E aí as professoras voltaram para o correio com elas, mas a gente levou os envelopinhos selados, só para eles terem esse passeio do correio. Porque eles não têm noção, né? Eles fazem tudo no celular, então eles falavam, o cara do correio não vai achar minha mãe. Aí foram fazendo esse processo, eles ficaram tão encantados que depois as outras professoras queriam levar outra sala. E às vezes tinha tarde que iam os senhores, as senhoras dos CRAS, né, que são às vezes senhores que eles participam de projetos sociais. E daí também tem o outro equipamento que trabalhava com o pessoal de álcool e drogas. Então, por exemplo, quando foi esse pessoal de álcool e drogas, eles partilharam vivências super com, né, superações bem marcadas. Assim. E a gente fazia às vezes improvisos das histórias deles na hora. Então foi uma troca super rica, assim. Que legal, bacana. A Dulce Sequeira está dizendo, amo, muito bem. Temos mais algumas ou encerramos aqui? Acho que foi, né, Gabriela? Muito bem, Francine, quantas possibilidades, né? Quantas histórias das histórias, né? Podemos dizer assim, quantas histórias das histórias. Mas o povo está pedindo, eu também, e passa tudo muito rápido e a gente não pode sair daqui sem mais uma história contada por você, Francine Machado, aqui com a gente. Muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Pergunta onde vai, o quilombo do Dundá. E chora, gongo e devera, chora, gongo, chora.
Há muito tempo atrás, e bem longe daqui, havia uma floresta. Essa floresta tinha um rio muito fresquinho, com água bem caudaloso, e ali viviam vários crocodilos. À beira do rio haviam muitas árvores, árvores de troncos bem grossos, que iam até lá em cima e tinham uma copa muito larga. Lá em cima tinham frutos muito saborosos. Embaixo, essas árvores produziam uma sombra muito fresquinha. E lá em cima dessas árvores viviam vários macaquinhos. Os crocodilos do rio, eles viviam numa festa. Ali eles bebiam água, eles tomavam banho, eles colocavam os animais para tomar banho também, os filhotes, e para eles a alimentação vinha com facilidade. Então eles sentiam que estavam no melhor dos lugares. Até que depois de um tempo, infelizmente, o rei dos crocodilos ficou doente. E ele caiu tão mal, ficou tão de cama, passando mal. Vários crocodilos se juntaram para ver como ajudar. Levaram xarope, levaram unguento, levaram uma série de remédios naturais. Mas o crocodilo não respondia. Eles, desesperados, foram ouvir a avó crocodilo. Ela era uma espécie de anciã dos crocodilos lá do rio. E ela foi logo avisando que para aquele rei doente há tanto tempo melhorar, eles teriam que conseguir um remédio feito de coração quente de macaco. Nessa hora, a maior parte dos crocodilos foi desistindo de ajudar, porque eles iam cochichando. Você já viu como eles sobem rápido na árvore? E eles nem olham para trás, já pulam muitos galhos para cima. A gente não consegue nem subir ali no finzinho da árvore, não vamos conseguir. A maior parte já estava desistindo, porque eles admitiam que a grande facilidade deles era a água, não era relacionada às árvores. Porém, depois de um tempo, surgiu um crocodilo jovem, ambicioso, e que ele queria ficar muito bem entre os seus. Então ele resolveu que ele ia conseguir esse coração e ajudar a salvar o rei. Até o pai desse crocodilo tentou fazer ele mudar de ideia, dizendo a mesma coisa dos demais. A árvore não é lugar para crocodilo. A gente nada bem, mas quantos crocodilos você viu subir a árvore e bater papo ali no galho com um macaco? Não vai conseguir. Bom, o filho era jovem, não quis escutar e foi nadando até uma árvore que ele visse que tinha muitos macacos para tentar conversar com algum deles. Quando ele estava se aproximando de uma árvore com muitos lá em cima e apenas um mais embaixo, próximo da água, bebendo água, ele foi se aproximando. O macaquinho já esperto subiu alguns galhos para cima e o macaco ficou de olho ali, ver o que o crocodilo ia inventar. E o crocodilo veio todo simpático. Seu macaco, eu acho incrível como vocês sobem, pulam de galho e se balançam. Eu invejo essa capacidade de vocês. O macaco deu um suspiro e respondeu: E seu crocodilo, a gente também acha que vocês nadam muito bem. Ninguém nada como vocês. Mas sabe o que eu acho? Olha, para cada um, Deus deu um dom para se virar muito bem na mata. E cada um faz o seu dom muito bem, não é verdade? Cada um tem a sua habilidade. Não adianta a gente querer do outro. Bom, esse foi o começo do que parecia ser uma amizade. Sempre o crocodilo voltava, o macaco conversava, mas o macaco sempre numa distância precavida do crocodilo. Até que depois de um tempo, o crocodilo surgiu com uma estratégia que eu acho que vocês já ouviram falar. São as famosas lágrimas de crocodilo. Então ele surgiu. Seu macaco, meus parentes não acreditam que nós somos amigos. Vamos comigo lá onde eu moro, perto deles. E chorou, mas claro, não saiu nenhuma água. O macaco olhou e pensou assim, foi logo respondendo. Seu crocodilo, eu vou voltar com o senhor lá onde o senhor vive. Ah, daí vocês fazem churrasco comigo, né? Traz seus amigos aqui, seus parentes também. Eles vão ver como nós conversamos por muito tempo, muito camarada, muito amigavelmente. Eles foram conversando e o crocodilo foi inventando cada vez mais histórias para o macaco ir com ele. O macaco continuava a pé atrás. Mas chegou um momento que o crocodilo teve uma ideia e tentou. Ô, seu macaco, se você for comigo, eu vou proteger você como eu protegeria a mim mesmo. Mas eu acho que pode ser muito bom
Você descer, eu te ponho nas costas, você não se afoga e eu vou te levar para uma árvore que está do outro lado. Ela está no lado lindo do rio, no lado que você nunca viu e que tem frutos mais gostosos que essas bananas aí em cima. Ah, se eu fosse você, ficava com um pouco de aventura hoje. E não é que essa hora o macaquinho ficou curioso? Pois ele desceu, subiu nas costas do crocodilo, e o crocodilo queria se exibir, foi nadando, indo para áreas do rio mais fundas, fazendo manobras, até que o macaquinho já estava morrendo de medo de se afogar e também com medo da mãe ver ele daquele jeito e ficar irritada dele se arriscar. Foi então que ele pediu: seu crocodilo, me tira daqui, vai para a margem, eu vou me afogar. Essa hora o crocodilo não resistiu e deu uma gargalhada, quase gargalhada de bruxa. Foi logo dizendo que agora era tarde, ele ia virar remédio do coração, ia ser feito o que ia salvar o rei crocodilo, e agora ele já não tinha muito o que inventar, já estava a caminho para salvar o rei dos crocodilos. Nessa hora o macaco percebeu que ele tinha que pensar muito mais rápido que o crocodilo, e foi logo inventando uma conversa qualquer. Seu crocodilo? Não, o senhor tinha que me avisar. A gente não sai com o coração por aí passeando. Não, não fica no nosso peito. Fica lá em cima, no topo das árvores. Sabe por quê? Ele é muito pesado. Se a gente fica pulando de galho em galho com o coração, daqui a pouco a gente passa mal. A gente só pega quando é uma ocasião muito especial. Se você me falasse no começo, eu te dava o meu e dava do meu irmão. Aí, quando você voltasse onde você mora, você viu que estava mais quente pro remédio do seu rei. Vamos lá pegar, crocodilo. O crocodilo ficou meio atrapalhado, meio perdido, mas voltou com o macaco. E no caminho de volta só foi reclamando que aquela amizade, ele perdeu muito tempo, ele não conseguiu o coração rápido, como que estava o rei, ele tinha que salvar o rei. Quando o crocodilo chegou próximo da árvore, ele mal encostou ali na margem, o macaco já foi subindo rapidinho, pulando vários galhos, indo lá para cima, perto da família, e o crocodilo lá embaixo só resmungando. Seu macaco, desce com o seu coração, do seu irmão também. Nesse momento, o macaquinho pegou uma fruta e jogou na cabeça do crocodilo. Ai, o que você jogou aqui, macaco? O macaco foi logo explicando. Ih, seu crocodilo, mas você é bobo, né? Você acha que alguém vai sair sem coração? E imagina, o meu nunca saiu do peito. Eu joguei um outro alternativo aí para você levar e curar o seu rei lá. O crocodilo só tentava descobrir o que tinha caído em cima dele e o macaco foi logo avisando. Eu te derrubei, foi um coração de manga. Cura o seu rei assim. Muito bom, muito bem. Pois é, estamos aqui, olha, Francine, com a Dulce Sequeira, ela é lá de Cabo Verde, olha que legal, que bacana. A Ozeni também está aqui, oi, boa tarde, linda. E a Dulce diz que ela é atriz, cantora e contadora. Puxa, muito bem-vinda. Vamos marcar aí um programa, Dulce, para você contar para a gente. E a Jane está aqui dizendo, parabéns, Dulce, como é bom diminuir as distâncias geográficas e encontrar tantas mulheres empoderadas. É. E a gente vem, como disse a Francine, né, nessas tramas, um fio que vai ligando o outro e a gente vai encurtando essa distância e, ao mesmo tempo, vai confeccionando essas rendas, né, essas redes de conversa, de aproximação. Ela está dizendo que já teve que contar a história. A Alice Bandini também está dizendo oi para o Zeni aqui, bom te encontrar aqui. Então, esses encontros que a gente vai proporcionando por meio do que a gente tem no momento, né? Que bom que estamos conseguindo. Francine, os seus contatos, como as pessoas conseguem, né? Continuam, melhor dizendo, essa conversa com você, acompanhando tantos projetos, tantas publicações que você tem. Conte aí para nós, a gente vai projetando, mas você vai contextualizando para as pessoas irem já acessando, já irem te seguindo. Ah, legal. No Facebook eu tenho uma fanpage, ela é Empório da Palavra. Esse nome vem de quando eu também ainda fazia questões com jornalismo, depois acabou que o Face não deixou mudar, mas agora só está lá com coisa de educação e de arte também. Eu tenho o meu site, né, www.francinebrandão.com.br, e ele tem um pouco de repertório, né, um pouco das formações, dá para ter bastante ideia, um pouquinho de imagens parecidas com o que a gente viu hoje, né. Eu tenho um perfil no YouTube, é o Francine Machado de Mendonça. Ali eu coloco
gravações, que eu tenho feito algumas contações, tem entrevistas, né? Tem esse material que eu vou postando ali, mantendo, alimentando de vez em sempre. E daí eu tenho um perfil no SoundCloud, que é o Francine Machado de Mendonça. Às vezes eu coloco uma contação em áudio ali, matando as saudades da época de rádio. Uhum. Então são as redes que eu vou sempre procurando fazer essa alimentação, né? Que bacana. Essa história que você contou agora, como que ela chegou até você? Então, é o Crocodilo e o Macaco. Quando eu estudei para contar história nos hospitais, né, com a Associação Vive e Deixe Viver, foi a história que eu fiz o sarauzinho final também de formatura do treinamento para ir para os hospitais. E essa história eu conheci mais ou menos perto ali, mas foi pela revista Ciência Hoje. Hoje eu tenho essa coletânea que ela tem as histórias relacionadas ao continente mãe africano, né? E que são sempre muito bem-vindas. Eu acabei selecionando pensando nisso, assim, né? Porque quando eu dou a formação, eu falo, tem professoras que usam muito as histórias para ensinar. Beleza, é um caminho, é bacana. Eu acho muito legal quando, às vezes, elas curam a gente, que foi a primeira que eu trouxe, quando elas vão meio que fazendo a gente descobrir ao que a gente pertence, o que a gente está buscando, né? O que ressoa com a nossa ancestralidade, com as nossas raízes, que é o caso da africana, da indígena. Então, fui trazendo, pensando nessas camadas da história que, às vezes, nem sempre a gente está atenta, né? E ela tem tanta camada que cada vez que você conta, você descobre outra coisa. Perfeito. Agora você fala a EJA, né? A Educação de Jovens e Adultos, né? E você está na região, então, do ABC. Então, eu moro no Ipiranga, mas eu dou aula em Santo André, né? Na Educação de Jovens e Adultos. Aí que nem a gente está falando dessas questões de como que a gente trabalha, para que serve a contar a história. Serve para um mundo de coisas. Mas, no geral, a gente só vê muitas pessoas do mercado, às vezes, só falar as histórias para as crianças, as histórias para quem vai aprender a ler. E eu trabalho com jovens e adultos, e é aquilo, né? Como eles foram apartados do direito de estudar por problemas sociais, eles não tiveram esse lúdico pequenininhos, né? Então é o que eu brinco, né? Se não for agora, quando, né? Se não for a gente, quem que vai levar? Sim. E aí eu levo, faço contações, levo os livros, e eles super se empolgam, querem mais informações, porque não fizeram, né? Tipo, eu faço porque alguém fez comigo pequena. Mas para eles não aconteceu, alguém tem que chegar e repor, né? Porque eles também têm filhos, netos. É legal que daí em diante eles levem, né? Muito, muito bacana. Parabéns, viu, pelo seu trabalho, incrível. Deu um retorno aqui para mim agora, mas tudo bem. As pessoas estão dando parabéns aqui para você, batendo muitas palmas. Você de Mato Grosso do Sul, a gente está muito nacional nesse tal, Goiás, Floripa, agora Mato Grosso, o pessoal lá da Holanda, mais a Cabo Verde, a Suzilei, que está em Araraquara, enfim, Grande São Paulo, que bacana. Esses encurtar, né, de distância, como a Jane muito bem falou, realmente é incrível, a gente aproveita bastante dessa era tecnológica. A Jane está dizendo, adorei muito. O Vanderberg, que bacana, também trabalho com jovens e adultos, olha, já se identificou, Vanderberg, muito bem. Vanderberg. Eu sou suspeita para falar que eu sempre dependo nessa linha de narração de história para os adultos, para as mulheres, para os maiores de 60, 70, 80, e a Francine tem toda a razão, né? Muitas vezes as pessoas chegam aos cursos, narração de história é para criança, né? E não, né? As histórias estão em todos os lugares para todas as pessoas. O Carlos Brandão está dizendo parabéns pelo trabalho, a Cleide também mandando vários aí, imagens. A Neuza, não há idade para se ouvir histórias, elas promovem possibilidades a todos. O Zeni Maravilha, a Salete Martins, muito bom conhecê-la, gostei muito. A Dulce Sequeira continua aqui com a gente, muito grata. Vamos manter esse contato, Dulce, vamos continuar encurtando essas distâncias. E a Neuza dando parabéns aqui para nós, o Zeni também. Considerações finais, chegando ao final, passar rápido, foi incrível, excelente contadora de história, produções incríveis, né, empoderada, como disse a Jane, tem aí, em relação à ancestralidade, que eu acho incrível também, como você trouxe, né, esse valor que a gente precisa resgatar, e a educação jovens e adultos, mais teatro, enfim, tanta coisa bacana, um artista aí falando com a gente.
Roseli, também trabalhei com jovens e adultos, é uma grande aprendizagem, é verdade. Vão se identificando e vão se estimulando, né, Francine? Sim, sim. Eu acho que é bacana das histórias é que nem, por exemplo, a gente curte muito ficar pesquisando infanto-juvenil, né? Histórias infanto-juvenis. E você, né, ela tá achando que é só para criança, que é só para jovem. Eu não sou mais nem criança nem jovem, mas, gente, fala com a gente também, né? Tem várias coisas das entrelinhas dessas histórias que a gente que vai pegar. Às vezes a criança super pira no desenho, imagina outra coisa a partir da página do meio que ela adorou um pedacinho ali, foi embora do que estava sendo contado. Mas para a gente pega várias coisas do miolo ali que cada vez que você vê, né, uma revisitada, uma descoberta nova, assim. Exato. E a Cleide Nakarato também dizendo que adorou. Bom, Francine, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua participação, foi incrível, espero que a gente continue essa conversa, vocês todos aí anotem os endereços, os contatos da Francine, esse programa ele fica gravado, se você quiser rever, compartilhar, fique à vontade, a nossa ideia é realmente espalhar esses grandes artistas, espalhar esse conhecimento, para que sejam estímulos também, como a Francine falou no início, muitos professores estão contando história, muitos professores estão ali pesquisando possibilidades para contar histórias, se inspirando também nos contadores de história, e a Francine está aqui com esse grande legado que ela vai deixando. A Deisiane está dizendo assim, é ponderada, super inspiradora, parabéns, também Obrigada, acho. Deisiane. Elaine, posso falar dos livros? Claro, por favor. Eu fiz há uns 4 anos atrás o Guardião da Cidade, foi pela editora Evoluir. Aí foi um projeto que eles tinham uma turma interessada em patrocinar uma questão específica de sustentabilidade para os pequenininhos. Então eles levaram para o interior, para a biblioteca, para a escola. Acabou que virou um projeto um pouco mais, né, da editora, do parceiro, e eu não sei tanto para onde é que foi parar, mas tinha esse personagem indígena. Quando eu lancei numa feira ligada ao universo indígena, aos indígenas da cidade, né? É super especial para mim, porque ele trata da história da sustentabilidade, e agora, com tudo que está acontecendo hoje em dia, é uma coisa que a gente fica muito preocupado. E aí, esse aqui foi 2 anos atrás, a pirueta da bailarina fofinha. Fala um pouquinho de bullying, fala um pouco desse papel do professor estimulando, né, sonhos que o aluno tem, e às vezes a casa dele não vai achar que é tão relevante, não vai dar esse estímulo. E eu lancei na última Bienal. Agora eu estou entrando numa coletânea, chama 2020, O Mundo Parou, do projeto Apareri Disfarce, é que eles colocaram acho que um latim no meio, dá para a gente fazer uma confusão. E são várias pessoas isoladas fazendo crônica, e eles juntaram, aí aqui entrou a minha um conto, eles estão dividindo, né, porque foi muita gente mandando material, então tem de contos, tem de crônicas, é bem, bem bacana da gente tentar colocar os olhares líricos, poéticos, em cima desse período da pandemia, né? Pois é, super atual. É importante, né, verbalizar, trazer, compartilhar, né? O outro também se identifica. Não estou só, alguém sente o que eu sinto, é muito bom. Sim, sim. Parece que às vezes está falando para você, né? Exato, exatamente. Muito bem, Francine Machado, mais uma vez, muito obrigada, viu, pela sua presença. Mais uma vez, obrigada a todas as pessoas que compartilharam, que estiveram aqui, participaram. O Flávio está dizendo, Francine, super boas energias, que legal, também acho. Obrigada, Flávio. Mais uma vez, gente, muito obrigada, Francine, muito obrigada, foi incrível, obrigada. Parabéns por tudo que você realiza. E a gente vai ficando por aqui. Obrigada, Gabriela Justine, na técnica, na edição. Um grande beijo para todos vocês. Mais uma vez, Francine, ó, corações. Obrigada, Gabi. Obrigada, espectadores. Qualquer coisa, vamos nos falando. Isso aí. Ah, mas é verdade, viu? Não percam essa. Um grande abraço, minha gente. Cuidem-se, fiquem bem. Excelente semana para vocês e até o próximo sábado com outro grande artista por aqui. Tchau, tchau. Até mais.